Então, boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina, ao nosso plantão de dúvidas sobre a Umbanda e diversos outros temas, né? Espiritismo, apometria, e tudo mais que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa espiritualização. Então vamos aqui, a questão que foi colocada pedindo explicação sobre as fissuras no corpo vital. Como elas facilitam reviver esse desejo inferior. Com o tempo, após lidar com os vícios, o corpo vital se reconstitui? É possível ver as cicatrizes? Então vamos lá, por partes, né, gente? Vamos falar assim, essa fissura no corpo vital realmente ela deve ser vista de forma simbólica, né? Porque na verdade não existem fissuras. O que existem são esses registros que existem na nossa... São mais conhecidos pelo termo registro. São registros que ficam no nosso corpo perispiritual, que inclusive médiuns que têm clarividência podem ver esses registros como pontos negros, manchas negras, né? Então o que é que acontece? São registros e vamos lembrar o seguinte, é bom que vocês já vão associando. A gente tem um duplo etérico, que lembra que é o duplo do meu corpo eterizado, que ele tem todos os órgãos que eu tenho no meu corpo físico. Né? Então vamos falar assim, esses registros, eles são desarmonias. São desarmonias. E o que acontece naturalmente? Essas desarmonias, elas ficam no nosso campo áurico e por elas ainda ser muito densas, ou seja, dizer mais respeito à própria carne, ao corpo, do que propriamente ao nosso espírito, então assim, elas vão descer para a carne. Porque a realidade dela, o magnetismo que atrai ela, porque é um registro negativo, é na carne. Porque a carne, lembra que eu falei para vocês, a carne é o nosso dínamo purificador da nossa alma. Então é na carne que esses processos acontecem. Por que a gente costuma dizer que toda doença ela começa na mente ou no corpo emocional? Porque isso é fato. Começa lá. Quando chega na carne, é porque já foi se adensando tanto que entrou na frequência vibratória da carne e se materializou como doença, como desarmonia. Então o corpo é sim um purificador da nossa alma, ou seja, do nosso corpo mental inferior e do nosso corpo emocional. A alma é o corpo mental e o corpo emocional junto, o mental inferior. Então o que acontece? Essas fissuras são esses registros que existem, que vão buscar exatamente, é natural isso acontecer, os órgãos mais frágeis, entendeu? Vão ser... exatamente por já estar com alguma desarmonia, vão sintonizar esses registros e meio que vão catalisar esses processos. Então, é por isso que a gente fala que geralmente os órgãos saudáveis, eles não são os primeiros que recebem o choque dessa carga que está ali etericamente e que precisa ser transmutada. O que recebe são os órgãos que já estão frágeis. Por quê? Lógica da sintonia e da afinidade. Porque eles já estão vibrando mais na sintonia do que precisa ser limpo do que os órgãos saudáveis. Vocês estão vendo que existe uma lógica em tudo isso? Então, por sintonia, por frequência vibratória, os meus órgãos que não estão vibrando muito legal, que já vem do meu duplo etérico, eles vão entrar em sintonia com esses registros, e se esse registro tiver que ser catalisado, purificado neste momento da vida, então ele vai descer para o corpo. Por quê? Porque esses registros eles são tão densos que apesar de eles estarem no nosso campo áurico, eles pertencem ao mundo terreno. Eles foram criados aqui e eles precisam concluir o ciclo deles de purificação aqui. Do mesmo jeito nós, vamos levar para nós como entidades espirituais, por que a gente encarna? Porque o que a gente criou de desarmonia ou de desequilíbrio aqui, neste plano, ele pertence a este plano. Por mais que eu viva um pouquinho com esses registros no plano espiritual, chega um momento que eu não posso mais continuar lá com esses registros. Porque o meu corpo perispiritual, ele não aguentaria. Ele poderia se deformar de uma forma muito mais gravosa. Então, o reencarne, ele existe também dentro desse propósito. É uma forma da gente estar sempre limpando os nossos corpos mentais e emocional, o mental inferior e emocional, exatamente para que a nossa constituição perispiritual ela seja preservada. É por isso que não tem como a gente ficar muito tempo sem encarnar, e é por isso que os seres que tentam burlar as leis, como os magos negros, os senhores das trevas, eles vão perdendo a forma. Né? Não só a forma humanoide, como eles podem também começar a se transformar em
em animais, que vem a licantropia. Né? Ou seja, quando esses espíritos eles agem com tanta voracidade que eles vão começando, o que eles têm, eles começam a transformar dentro da imagem daquele animal que simboliza aquele principal sentimento que ele tem. E aí vamos fazer uma outra correlação mais profunda. Por quê? Vocês concordam que nós, quando nós éramos princípios inteligentes, nós passamos por todos os reinos, como a gente vem conversando? Mineral, vegetal e animal. No reino animal é onde o nosso princípio inteligente, que hoje nós somos seres inteligentes e conscientes, mas um dia nós somos princípios inteligentes que animamos esses reinos. Então o que acontece? O que a gente desenvolveu lá, e hoje eu sou um ser humano, se eu entro em conexão com o meu instinto, e o meu instinto é da minha parte animal, o instinto não é da parte humana, o instinto é da parte animal, são as memórias que eu trouxe da minha evolução quando eu estava lá dando vida a um reino animal. Então o que acontece? Essas coisas a gente vem, é por isso que a gente ainda é muito instintivo, e a gente costuma dizer que quanto mais espiritualizada uma pessoa é, menos instintiva ela é. Porque o instintivo faz parte dessa programação que é necessária, que a gente passou nos outros reinos. Quando a gente passa por reino da humanidade, a gente passa a agir mais por consciência. Só que como a gente está mais perto da nossa primitividade do que propriamente a nossa humanidade, então a gente vai agir muito ainda usando sensações animalescas, animalizadas. Isso tem muito a ver com a licantropia. Então esses espíritos começam a vibrar demais no instinto de sobrevivência, no instinto da lei do mais forte, no instinto de que eu quero tudo e eu não tenho empatia, porque empatia é um sentimento humano. Então eles começam a transformar o perispírito dentro desse processo de licantropia, que é uma teoria espírita, e eles começam a tomar as formas daqueles animais dentro do que ele vibrou, dentro daqueles sentimentos, né? Sentimento não, mas daqueles instintos, porque animal não tem sentimento, que dava o caráter, a característica daquela criatura. Seja lobo, seja cobra, entendeu? Então, assim, dentro daquilo ali, seja aranha, tudo tem um porquê. Então, dentro desse princípio, acontecem esses registros vão entrar, então, em frequência vibratória com os meus órgãos que não estão tão saudáveis, exatamente para que esse processo de catarse ele se realize. Isso faz parte da natureza, exatamente para a gente preservar o máximo possível o nosso corpo perispiritual, porque o corpo perispiritual, gente, é o nosso veículo mais permanente. Como o veículo de carne, terreno, ele é o mais transitório, e a gente pode trocar mais facilmente entre uma vida e outra, então o que a gente tem que preservar? O nosso corpo perispiritual, porque é inclusive ele que é o molde do meu corpo físico. Então, continuando aqui, como que facilita reviver esse desejo inferior? Exatamente pela frequência, né? Então, como a gente falou aí, a gente pode falar que eu tenho esses registros abaixam a minha frequência vibratória, quando os registros são ruins, né? Porque nós temos registros bons que também aumentam a nossa frequência. Não é só coisa ruim, não, mas vamos falar aqui das doenças, né? Para a gente cuidar delas. Então, esses registros eles abaixam a minha frequência, e aí isso me põe em contato com aquele elemental, aquela forma pensamento que está vibrando com aquilo, e aí aquilo potencializa os meus vícios. Porque eu estou mais enfraquecido, e eu estou continuando alimentando aquela forma de pensamento, aquele elemental artificial, ou seja, eu estou dando a minha força para ele. E aquilo, como eu falei, num primeiro momento a gente alimenta essa criatura como um filho. Daqui a pouco a gente se retroalimenta. Eu dou alimento para ela e ela também me dá. Daqui a pouco eu vou buscar alimento nela. De tão grande que ela está. Por quê? Aquele princípio também da afinidade, não tem como ver como está tudo muito interligado. Porque essa forma que eu criei já se juntou a milhões, bilhões e trilhões. Já se juntou aquela egrégora, como eu falei, a gota de água no mar. Então, assim, por isso que a gente tem que cuidar. Mas ainda assim, nós como seres divinos, ainda que um pouco esquecidos, a gente tem muito mais poder do que qualquer egrégora, porque nós somos os progenitores de qualquer egrégora que existe na Terra. E do mesmo jeito que eu posso me sintonizar com egrégoras negativas, eu posso fazer isso com egrégoras positivas. E não se enganem, apesar de parecer que existem mais egrégoras negativas, isso não é a verdade, como também não existem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas. O que acontece é o barulho
que as poucas pessoas ainda de mau coração fazem. Eles fazem muito barulho, mas não são a maioria. Não são a maioria. A maioria dos habitantes terrenos, eles têm algumas limitações e fraquezas, como todos nós temos, mas eles não estão matando, eles não, entende? Não estão violentando. Quem está fazendo isso é uma minoria e isso ainda faz muito barulho e, graças a Deus, causa muita estranheza na gente, né? Porque seria estranho se a gente não sentisse nenhuma estranheza com essa barulheira toda que essas pessoas assim de má índole ainda fazem. Lembrando que um dia éramos nós. Um dia éramos nós. Por isso que a gente tem que tentar dar amor, tentar compreender, dar limite sim sempre, porque isso é uma forma de auxiliar, mas jamais julgar, nem tampouco sentenciar. Vamos deixar isso aí para os espíritos mais divinos mesmo. Então, assim, a Aline perguntou dessa questão da licantropia, né? Eu acho interessante trazer um exemplo do Chico Xavier, que tem uma das passagens, dizem que ele incorporou um espírito que já estava com a forma de cobra. Isso é até meio que velado, inclusive nos meios espíritas, mas faz parte de até, salvo engano, ou está num livro publicado na biografia de Chico, ou então isso está gravado em relatos de pessoas que conviveu com ele. Enfim, a gente não vai entrar no mérito da questão, mas o que acontece? Olha que interessante isso. Como a gente falou, essas catástrofes que se dão por meio das doenças do corpo físico são para purificar nosso corpo perispiritual. Então vamos analisar. Tem como uma pessoa que está com o corpo completamente deteriorado, que já está em forma de um bicho, de um animal, como uma cobra, por exemplo, encarnar num corpo humano? Vamos pensar o seguinte, esse corpo que está lá, ele é o molde. Como que vai projetar um corpo humanizado aqui? Não tem. Então vocês entendem que tem um limite. Então assim, onde um ser ainda consegue encarnar nesse planeta e ter uma forma humanoide e conseguir ser resgatado, caso contrário, essa alma vai ter que ser levada para planetas mais primitivos, onde ela possa reencarnar em corpos menos evoluídos e menos complexos do que os nossos. Para ela reconstituir, entendeu? É tipo assim, é um reinício de reconstituição. Tem algumas reconstituições que ainda são possíveis aqui no plano. Então, quando o Chico fez essa incorporação desse ser que já estava, certamente havia alguma possibilidade ou algum propósito de auxiliar na cura da reconstituição daquele corpo. Né? Vocês podem ver que isso é raríssimo. Nem sei se acontece mais ainda, porque isso foi há muitas décadas atrás. É como a espiritualidade fala. A partir de agora, esses espíritos não podem mais encarnar na Terra. Não tem porquê. A complexidade do nosso corpo, os nossos corpos sutis, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, os nossos chakras, não permite mais essa reconstrução, porque não tem como acoplar mais, entende? Porque não tem sintonia mais. Então ele tem que ir para um planeta mais primitivo, onde os corpos daqueles seres lá esteja mais denso e mais magneticamente ou vibratoriamente equiparado com o que eles estão vibrando. Tanto que eles adensaram, né? Densificaram o corpo espiritual. Aí ali eles vão reconstituir. Porque se tentar acoplar num corpo humano, hoje, com a complexidade que a gente tem, para esses espíritos licantropos, esse nosso corpo é muito complexo. Para a gente não, a gente está com consciência que a gente está aqui, ainda tem muita coisa para evoluir. Mas para eles não, isso é muito complexo. Tá bom? E aí a Aline também perguntou se isso seria refeito, né? Esse corpo vital, se ele pode ser reconstituído. Aline, exatamente. É para isso que as doenças existem. Para reconstituir esse campo vital e esse corpo perispiritual. Tá? Então é exatamente para isso que a gente adoece. Porque assim, a gente não adoece por um castigo. A doença nada mais é do que um reflexo de uma desarmonia em nível mental e emocional que precisa ser corrigida e reajustada. E como está muito denso esse registro, ele não tem como mais ser reajustado em plano astral. Ele tem que descer para a carne, porque ele vibra já na frequência da carne. Aí desce em forma de doença. Por isso que fala mente sã, corpo são. E como é a mente que manda no corpo emocional, por isso que ela está no topo. Né? E aí é possível ver as cicatrizes? Cicatrizes ou pontos ou nódulos, né? É possível sim. Como eu falei, os médiuns clarividentes, eles conseguem ver no campo áurico da pessoa manchas, nódoas, cores, né? Tons
acinzentados, ou forte demais ou fraco demais. Isso tudo são indícios desses registros ou de alguma desarmonia no campo áureo. Na verdade, é um reflexo desses registros. Aí se reflete assim no campo áureo. Ok?